Bom, bom dia, graça e paz sobre a vida de vocês. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Colossenses 3, a partir do verso 1, nós vamos ler este texto. Colossenses 3, a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque estas coisas é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem para os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Essa é a instrução de Paulo para os colossenses e para nós, sobre a maneira como devemos viver neste mundo. Agora, o que nós precisamos entender? Trata-se de uma questão de obedecer isso e de simplesmente fazer? É isso que nós precisamos entender. Não, porque viver o reino de Deus, viver o evangelho, não se trata de obediência a mandamentos. Qual é o propósito? Qual é a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? A gente precisa entender isso, lembrar disso. Porque se tivermos consciência disso, nós vamos entender o plano de Deus, a vontade de Deus, e vamos viver dessa maneira. Porque nós compreendemos quem somos em Deus. E isso é extremamente importante a gente saber. Por isso Paulo dá essa instrução. E o que ele fecha essa leitura que nós fizemos é: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós fomos feitos nova criatura. Somos um novo homem, uma nova pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como ele escreveu aqui, fomos feitos à imagem de quem nos criou, ou seja, a imagem de nosso Deus. Nós podemos ler também em 1 Coríntios, se não me engano, no versículo 2, diz assim, capítulo 2, lá no verso 2,16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que nós precisamos entender? Que nós fomos feitos à imagem de Cristo. Que nós temos a mente de Cristo. Que nós somos uma nova criatura. Que recebemos da natureza de Deus, como Pedro escreve em sua segunda carta. Que nós somos coparticipantes da natureza divina. E ele nos faz coparticipantes para quê? Ele nos habilitou, ele nos capacitou, é o que ele continua no versículo, para que a gente possa rejeitar as paixões humanas. Mas, como a gente vive isso na plenitude da vontade de Deus? É isso que a gente precisa compreender, porque a vida cristã se trata disso. Então, qual é o nosso papel no mundo? Nosso papel é revelar Cristo ao mundo, revelar Deus ao mundo. E nós precisamos lembrar disso sempre, porque se não lembrarmos disso, nós acabamos nos tornando religiosos. Por quê? Aí eu levo a refletir e pensar,
por que eu venho aos domingos? Por que eu o encontro? Por que eu estou aqui? O que eu estou buscando? Por que eu busco Deus? Se nós não entendermos, nós vamos fazer isso segundo uma perspectiva religiosa que nada mais, nada menos se traduz o pensamento natural. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto que ele não pôde falar a ele como pessoas maduras espiritualmente, mas teve que falar como crianças, ele fala o quê? Ele fala porque essas pessoas estavam pensando como pessoas naturais, embora eram pessoas espirituais. Já tinham nascido de novo, reconheciam, tinham vários dons, mas eles precisavam amadurecer. E Deus nos chama para isso, para amadurecermos, para crescermos, para fazermos essa jornada. Como Paulo escreve, que ele corria olhando para o alvo, que ele desferia golpes no próprio corpo, escravizando para que não fosse submisso à escravidão do pensamento natural, mas para andar segundo aquilo que Cristo deu como exemplo. E Jesus nos chama para isso. Ser discípulo de Jesus é nós imitá-lo, e nós precisamos imitá-lo. Mas para imitá-lo, nós precisamos crescer, nós precisamos fazer essa jornada. A gente não nasce e nem é de um dia para o outro que a gente vai fazer as coisas que precisamos, mas parte de um princípio, de um entendimento, de uma compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas e a obra que Ele fez. Se eu tiver consciência disso, se eu lembrar disso, e se eu entender que Ele fez isso e aceitar isso, porque Ele falou que Ele fez, porque Ele prometeu que faria, então fica mais fácil viver a jornada. Não vou querer me empenhar para poder fazer alguma coisa, não vou empenhar para agradar a Deus e aí Ele me abençoar, porque não é esse o motivo da nossa vida. Normalmente pensamos que se fizermos as coisas certinhas e corretas, se tivermos reunindo, se tivermos na igreja, se tivermos dando os dízimos, se tivermos ajudando as pessoas, Deus vai olhar para nós, vai nos ver e vai nos abençoar. Não vai nos deixar passar por dificuldade e problemas. E isso é promessa de Deus? Não, isso é pensamento religioso. Isso é pensamento natural. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para a gente fazer as coisas para que a gente possa agradá-lo e assim ser abençoado por Ele. Ele nos chamou para o seu reino, para ser participante da sua glória, mas mais do que isso, para revelarmos essa glória no mundo. É nosso papel, como família, como igreja, revelar o conhecimento da glória de Deus. De maneira que as pessoas vejam Cristo em nós e nós sejamos, como Paulo escreve, o bom perfume de Cristo, cartas vivas, que revelam e que manifestam Cristo ao mundo. É só para isso que nós fomos chamados. Deus nos chama para o seu reino, para a sua glória, para participarmos disso. Mas nós precisamos caminhar, precisamos amadurecer. E a gente precisa entender essa questão. Que não se trata de algo misterioso, não se trata de algo etéreo, não se trata de algo impalpável, mas se trata de uma decisão que a gente toma, de um compromisso que a gente toma, mediante a graça de Deus, que revelou Deus a nós, e que manifestou Ele a nós. E Ele nos deu a conhecer, Ele iluminou o nosso entendimento, nos restaurou a nossa vista para que a gente pudesse enxergar a verdade, compreender e fazer essa jornada de maturidade e de crescimento. Por isso Jesus falou, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo implica em fazermos as mesmas coisas que Ele. Não se trata de outra coisa. E fazer o que Cristo fez implica em fazer da nossa vida a verdadeira oferta que agrada ao Pai e que traduz o compromisso com Ele, com a sua vontade, assim como Cristo fez. E a gente precisa entender isso. Por isso, quando a gente olha acerca do que fala de Jesus, o que a gente precisa entender? Lá em Isaías 40,
Quando Isaías estava escrevendo acerca de João Batista, ele fala assim, a partir do verso 3, ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Isso ele estava falando acerca de quem? Daquilo que João Batista proclamou. Ele estava referindo a quem? A Cristo Jesus. O papel de Jesus e o que ele veio fazer foi tampar todos os vales e abaixar todos os montes, ou seja, deixar tudo plano. O que isso implica e qual é a importância disso na nossa vida que a gente precisa entender? Se nós não entendermos isso, nós não vamos viver o reino de Deus. E a gente precisa entender e compreender que as nossas vidas precisam partir desse princípio. Nós construímos barreiras, nós construímos muros, nós construímos, vamos dizer assim, fosso à nossa volta, para não nos envolvermos com as pessoas, para não nos comprometermos com ninguém. Queremos nos preservar. Queremos nos guardar das situações e das coisas que vivemos. E Ele nos chama para a gente derrubar tudo isso, jogar tudo isso por terra. Por isso, quando Ele fala, lá em Coríntios, na segunda carta, no capítulo 10, Ele fala acerca do conhecimento de Cristo, da vontade de Cristo, e que aquilo que ele ensinava e as armas que ele usava não eram armas segundo o pensamento natural, não eram armas naturais, mas eram armas espirituais em Deus, em Cristo Jesus, para derrubar fortalezas e aniquilar sofismas. O que são sofismas? É o nosso entendimento equivocado da vontade de Deus. É o nosso pensamento religioso que, querendo ou não, a gente volta sempre a pensar nisso. Mas eu preciso entender que Deus me libertou. Através de Cristo Jesus, Ele me libertou e me livrou de todo o pecado, do domínio do pecado e me fez servo da justiça. Por isso, ser discípulo de Jesus implica em entender que a gente precisa fazer essas coisas. Precisamos romper as barreiras em nós, precisamos sair das nossas limitações e entender a vontade de Deus, buscar essa vontade, compreender este querer. Porque a vida eterna, como Jesus orou, está em conhecer o Pai e conhecer da sua vontade. Ele nos chama para isso, para conhecer Deus. Quando nós conhecemos Deus, conhecemos as suas promessas, e as promessas que nós conhecemos, elas estão nas Escrituras, e são as palavras do Senhor, e se olhamos a Bíblia, toda a Escritura, na perspectiva correta, nós vamos enxergar que ela é toda cristocêntrica. No Velho e no Novo Testamento fala de Cristo, algo que Deus tinha planejado muito antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos experimentar e partilhar da vida de Deus. Por isso Cristo se ofertou. Ele se ofertou para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Ele não veio para nos condenar, mas Ele veio para nos resgatar da condenação que nós mesmos nos metemos. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa arrogância e da nossa hipocrisia. E a gente precisa viver o reino de Deus na vontade do Pai, conhecendo essa vontade e compreendendo essa vontade. Encarar isso como uma jornada, como um processo de crescimento, amadurecimento, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Não adianta eu querer amanhã nascer perfeito, expressando Cristo em todas as situações, porque isso não vai acontecer. Mas são de decisões que nós tomamos dia após dia, de fazermos a nossa vontade ou de negarmos a nossa vontade e submetermos à vontade de Deus, sabendo como devemos viver. Por isso ele escreve aqui na carta aos Colossenses, ele fala sobre isso. Por isso que ele diz a maneira como nós devemos andar, a maneira como nós devemos nos portar uns com os outros e agir uns com os outros. Por isso o texto que nós lemos fala disso. Ele fala o quê? Fazer morrer a natureza humana, a prostituição, fala em morrer a paixão lasciva, o desejo maligno. E ele fala que nós devemos despojar de tudo isso, da ira, de indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, e não podemos mentir uns aos outros.
São aspectos simples da vida, mas é uma decisão que eu tomo. Entre mentir e não mentir. Entre irar e não irar. Eu preciso compreender que, à medida que eu vou crescendo e amadurecendo, eu vou deixar de fazer isso. Não que a nossa natureza humana queira fazer diferente, não. A nossa natureza humana nunca vai mudar. Ela sempre vai querer fazer aquilo que nós achamos que é mais conveniente para nós. E aí nós não vamos revelar Cristo ao mundo. Nós não vamos manifestar a justiça de Deus. Nós não vamos realizar as obras de Deus se nós continuarmos a submeter a nossa natureza humana. E foi dessa natureza que Ele nos livrou. Por isso a gente precisa entender que algumas questões são extremamente importantes. Por que eu fico ofendido? Porque eu quero me defender de algo. Se uma ofensa foi dirigida a mim, como foi dirigida ao Senhor, de que maneira o Senhor respondeu? Ele poderia ter feito, poder ele tinha, autoridade para fazer qualquer coisa ele tinha. E ele mesmo falou que ele poderia convocar uma legião de anjos que livraria daquela situação. Mas era isso? Não. Não tem motivo para a gente ficar ofendido com aquilo que as pessoas falam. Porque se é verdade, tem problema? Nenhum. Se é mentira, tem problema? Nenhum. Está entendendo? Por que a gente fica magoado com as pessoas? Porque nós temos expectativas. E nós não aceitamos que as pessoas nos traiam. Mas nós vamos trair e seremos traídos. Agora, o que Cristo fez? Como Ele agiu? Nós devemos agir da mesma maneira. Não é porque não queria? Não, muito pelo contrário. A nossa natureza humana diz para a gente dar o mesmo troco na mesma medida, mas é isso que a gente deve fazer? Não, eu preciso entender que eu fui liberto disso. Embora a minha vontade natural seja de fazer, mas o ser espiritual, aquilo que Deus fez, diz que eu não posso fazer. Por quê? Porque é meu papel revelar Cristo ao mundo, é revelar Deus, é apresentar Deus às pessoas. Por isso, em Provérbios, fala acerca da resposta branda diante de uma situação de ira. Porque isso mexe, isso muda. Por isso que Paulo escreve que para os inimigos a gente deve fazer o quê? Descer o cacete? Não. Nós devemos orar, nós devemos dar, se ele está com fome, comida, devemos dar água se ele tiver com sede. É fácil tomar essa decisão? Na perspectiva natural, não. Mas no entendimento de quem nós somos em Cristo, é possível fazer. Cristo fez o que fez porque queria? Porque era vontade da sua carne fazer? Sabemos que não, tanto que ele orou para o Pai pedir para livrar daquilo. Ele não pediu para o Pai livrá-lo daquela hora? Mas ele respondeu de que maneira? Continuou falando, mas faça a tua vontade. Deus nos chama para que a gente submeta à sua vontade. Por quê? Porque essa vontade é melhor para nós. Porque é algo que Ele planejou. Ele nos criou em Cristo Jesus a sua imagem, para a gente ter a plenitude de vida, para sermos bênção para as pessoas, para sermos abençoadores das pessoas, para sermos despenseiros do reino de Deus. Agora nós precisamos crer nessas palavras, crer na promessa do Senhor, precisamos conhecer as Escrituras, o que ela fala acerca de nós, e crermos nisso. E a nossa jornada é para crescer nesse entendimento. E aí a gente entende que as situações difíceis, que os infortúnios e os problemas que surgem em nós e para nós, não se traduz nada. É algo passível de acontecer com todo mundo. Não é porque Deus está irritado comigo que vai me punir. Não. Ele não faz cair a chuva sobre o bom, sobre o justo e o injusto. Faz. O mal também é possível de acontecer com qualquer um. Jó não entendeu a história e não sabia do contexto, mas ele passou por aquilo tudo. Até que chegou o momento em que ele conheceu de fato a Deus, porque antes ele conhecia de ouvir falar. E passando por aquilo tudo, e conversando e aprendendo, ele conheceu a Deus. Então o que nós precisamos entender é que tudo na nossa vida, sejam coisas boas ou coisas ruins que sobrevêm, servem para quê? Simplesmente para a gente crescer, amadurecer e revelar Deus ao mundo. Nada mais. Se eu vou parar no hospital é para quê? Porque Deus se desagradou de mim? Não.
é porque eu posso testemunhar lá acerca do reino. Se a gente começa a olhar as coisas na perspectiva eterna dos valores eternos, as coisas serão vistas de forma diferente e a gente precisa crescer para isso. Nós precisamos crescer, amadurecer e compreender isso. Não existe outra maneira de fazer. O mundo só vai conhecer a Deus, só vai conhecer e ter esperança se nós cumprirmos o nosso papel. E nós precisamos revelar Cristo ao mundo, a nós, como igreja, como família, como um povo de Deus, como uma nação santa, nós precisamos revelar as virtudes de Deus. Mas parte de um princípio, de um compromisso pessoal que nós fazemos com o Pai, de conhecer a sua vontade, de submeter a sua vontade, de viver a sua vontade. Não sei se vocês viram a pesquisa, se vocês ouviram, mas o Brasil, em termos de mundo, está em 5ª posição, em termos de depressão. Nós somos os campeões de ansiedade. Estamos em primeiro lugar. A sequência disso tudo, encaminhando ansiedade e depressão, é o aumentar o número de suicídios. Nós somos a esperança deste mundo. Mas nós precisamos entender. Entender que não é transformar o mundo, mas revelar Deus ao mundo. Vamos mudar o mundo? Não vamos. Vamos mudar as pessoas no mundo? Não vamos. Mas o que nós temos que fazer? Revelar Deus, para que o Espírito possa trabalhar na vida de cada um e convencer cada um do pecado e essa pessoa se voltar para Deus. E a gente precisa crescer nisso. É extremamente importante, é urgente, pois se a gente não fizer isso, nós não vamos entender a obra de Cristo. Lá em Isaías 53, o profeta escrevendo fala acerca daquilo que Cristo passou em nosso favor. Nós temos algumas coisas como levou as nossas enfermidades e iniquidades. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O seu castigo é que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a gente tem que entender que isso é uma promessa, isso é o que ele fez. Quando ele começou o ministério dele, qual a coisa que ele falou? Que o Espírito estava sobre ele. Para quê? Para proclamar o Evangelho aos pobres, aos miseráveis. Aqueles que reconheciam que são miseráveis e que não têm nada de bom para poder oferecer a Deus. E nós devemos estar entre esses. Miseráveis na questão do aspecto espiritual, que dependemos integralmente de Deus. Para que mais? Para restaurar a vista. Ou seja, iluminar os olhos. Trazer o entendimento acerca da vontade de Deus, do plano de Deus. Foi isso que ele fez. As suas palavras traduzem isso. Os evangelhos revelam isso. As cartas de Paulo, de Pedro, falam acerca disso. Coisas que eles ouviram, aprenderam, que transmitiram e ensinaram. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Iluminar. Iluminar aonde estamos, trazendo entendimento, trazendo discernimento. Por isso nós não podemos continuar a viver a nossa vida medíocre, segundo o pensamento natural. Por isso nós precisamos romper e derrubar toda a barreira, não importa o que vão fazer conosco. Mas nós vamos revelar Deus e precisamos revelar Deus. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. É extremamente importante para isso. Por causa do Pai, porque o nosso papel é revelar o Pai ao mundo. E só revelamos se nós imitarmos Cristo, se nós agirmos com Ele, como Ele agiu neste mundo. E assim crescendo, amadurecendo, nós vamos revelar o Pai e manifestar as suas virtudes diante das pessoas. E aí cumprimos o nosso papel, cumprimos a justiça de Deus. Por quê? Porque nós repartimos, nós nos ofertamos em favor das pessoas. Nós levamos o conhecimento de Deus, nós somos misericordiosos, nós expressamos graça e o amor de Deus neste mundo. Só assim, deixando de ser pessoas naturais e pensando como pessoas naturais, para vivermos a plenitude da obra de Deus que nos fez a sua imagem, a sua semelhança, para que a gente possa viver o reino de Deus aqui neste mundo. Que a gente possa compreender isso e entender e nos submetermos à vontade do Pai. É um compromisso que a gente faz pessoalmente. Pois só assim a morte de Cristo terá um significado para nós. Só assim
celebrarmos a ceia, fará diferença para nós. Porque a ceia não é para recebermos poder. O pão não tem nada de especial. O suco que bebemos não tem nada especial. É um suco como qualquer outro de uva, alguns melhores, outros piores. O pão, alguns são bons, outros não. Não vai dar nem para saciar a nossa fome. Mas nós precisamos discernir por que nós celebramos a ceia. Nós celebramos a ceia para lembrar a obra de Cristo em nosso favor. Para lembrarmos que somos família, que somos corpos, que pertencemos uns aos outros, que somos servos uns dos outros para cumprir e realizar a justiça de Deus neste mundo. A gente deve e tem que celebrar a ceia discernindo o corpo de Cristo, a família da qual nós fazemos parte e que é através dessa família que há a esperança para o mundo em termos de conhecer a Deus. Se nós não cumprirmos o nosso papel, não cumprirmos a nossa responsabilidade diante do Pai com relação à sua vontade, nós estamos falhando, estamos traindo aquilo que seja a vontade de Deus. Não estamos sendo diferente de Judas, não estamos sendo diferente daqueles que o negaram. E a gente precisa crescer nisso. Pois não se trata de buscar a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Para que a gente possa revelar o Pai e assim ajudar outros no crescimento, no amadurecimento, ensinando a fazer a mesma coisa. Não é porque as pessoas falharam conosco, quer dizer que nós temos que falhar daqui para frente. Podemos nos comprometer com o Pai, com sua vontade, e fazer o reino de Deus algo visível e real neste mundo, como é da vontade do Pai, como Ele nos ensinou a orar no Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. O reino só se manifesta através dos filhos de Deus. A glória de Deus se enche essa terra somente através dos filhos de Deus. A presença de Deus está somente nos filhos de Deus, pois nós somos a Sião de Deus. Nós somos o Monte Sião para o mundo, o lugar aonde Deus habita. Porque nós somos como pedras vivas do templo que Deus está construindo e aonde Ele habita. Se a gente entender isso e lembrar disso, e lembrar do compromisso que temos que ser santo, vivermos segundo Cristo, expressando o Pai nas nossas ações, nós vamos fazer essa jornada de crescer, de amadurecer e de revelar o reino neste mundo, alcançando as pessoas, levando vida para as pessoas, sendo realmente fonte de água para as pessoas, para que possam conhecer e experimentar do Pai. Amém?